Olá, boa noite. Estamos aqui para mais um programa, esse programa que tem trazido conteúdos tão bons, tão edificantes para a sua vida. Você tem sido abençoado através do nosso conteúdo? Então, compartilhe esse conteúdo. Vai lá, compartilhe o link do programa com as suas amigas, com a sua família, nas suas redes sociais, para que mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas através do nosso programa. Eu sou a Mariluze e esse é o Conexão Feminina. E estamos aqui mais uma vez no mês de maio e vamos continuar falando sobre família. Aliás, o que é ser família? Nós vamos falar disso hoje com uma convidada muito especial. Ela é psicóloga clínica e terapeuta familiar, especialista em terapia familiar sistêmica, mestre em teologia, membro da Associação Brasileira de Terapia Familiar e da Associação Paranaense de Terapia Familiar. É docente na EIRENE do Brasil, nos cursos de pós-graduação em Terapia Familiar Sistêmica para psicólogos, psiquiatras e médicos da família, e também em aconselhamento pastoral familiar para pastores e líderes, além de ministrar aulas em importantes cursos para casais, pais, pastores e líderes. Ela também é escritora e palestrante, autora do livro Eduque Seu Filho, Nisso Há Esperança, pela editora CRV, além de coautora também em outras obras. Escreve como colunista para o portal Guia-me e para o portal Rique Mais. Ela também publica no seu blog Sementes, que você pode acessar através do site www.clariceebert.com.br. É casada desde 1981 com o pastor, professor e palestrante Cláudio Hernani Ebert. É mãe de 3 filhos adultos e avó de 7 netos. É com muito prazer que nós recebemos aqui hoje a doutora Clarice Ebert. Doutora, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por estar aqui conosco, dividindo um pouquinho aí da sua experiência, né, da sua sabedoria, do seu conhecimento com a gente. Muito obrigada. Obrigada a você pelo convite, né, de estar aqui. É uma alegria, um prazer e uma honra. Muito bom, a honra é toda nossa. Doutora, eu vi que lá no seu site, na sua descrição, você diz que a sua família é o seu núcleo principal de pertencimento. Eu queria que você falasse para nós qual a definição de família, o que é ser família? Sim, ser família, né? Quem não tem a sua família, todos temos e às vezes fica meio confusa essa definição para nós mesmos, dependendo da experiência que nós temos em família. Que nem sempre as famílias são aquele desejado lar, doce lar, né? Sim. Idealizado. E muitas vezes, como já disse alguém, a nossa família é o nosso bem e o nosso mal. É onde nós aprendemos muitas coisas boas, mas também, às vezes, temos experiências um tanto conturbadas, né? Mas, basicamente, podemos definir a família como um conjunto de pessoas que se consideram como uma unidade social e que é formado como um sistema. Então, é um sistema, é considerado um sistema, porque as partes, né, os seus membros, funcionam de forma interdependente. Então, um afeta o outro, a forma de ser, a forma de se conduzir, se comunicar, todos afetam uns aos outros interdependentemente, né? Ou seja, entre si, é uma dinâmica que forma um sistema, que não é apenas um conjunto qualquer, mas é um sistema que interage
e que na formação dos seus filhos acaba influenciando significativamente na sua formação da identidade dos seus membros. Também a família, a gente pode dizer que é um sistema aberto e vivo, aberto justamente porque a família também está sujeita à influência de outros grupos externos. Não é um grupo meramente fechado que não tem nenhuma influência. Então, todo o ambiente que rodeia a família influencia também a forma dessa família se conduzir. Pode ser pelo grupo de referência mais próximo, ou pode ser pela própria cultura, onde a família está inserida, num sentido até bem mais amplo. E a gente considera a família um sistema vivo, porque está em constante transformação. A família está sempre se transformando, e quanto mais abertos nós estivermos a essa evolução familiar dentro dos ciclos da família, melhor a família vai experimentar essa vida comum de uma forma mais funcional. Porque a gente pode perceber essa transformação nas famílias, às vezes, por circunstâncias que acontecem, né? Às vezes, uma perda de emprego, às vezes, uma morte repentina de algum membro da família, a mudança de cidade, enfim, podem ter catástrofes, pode ter muitas situações. A pandemia, por exemplo, foi uma circunstância, né, pontual, aí, longa, demorada, que transforma a forma de viver em família e acaba, às vezes, ou exacerbando os recursos que a família tem, ou, de repente, as interações disfuncionais acabam aumentando aí nessas circunstâncias, mas também pela própria evolução da família dentro do ciclo familiar, o nascimento dos filhos, a entrada na escola, a adolescência que chega, a saída de casa quando a gente entra para o mundo adulto. Então, tudo isso vai convidando a família a se transformar. Então, a família, ela é esse sistema vivo, aberto, que está sempre evoluindo e buscando por uma transformação, e dentro dessa ótica, a família vai cumprindo uma tarefa psicossocial, que é apoiar os seus membros dentro de uma evolução. Então, dentro dessa tarefa psicossocial, a família tem dois objetivos principais. Um que é dar o sentido de pertencimento, que a gente pertence a esse grupo de família e não aquele outro, e ali tem as suas regras próprias que vão determinar a sua estrutura, e cada membro da família vai se sentir pertencente dentro desse grupo. Então, essa é uma das tarefas da família. Ao mesmo tempo que tem a tarefa de socializar, que é a tarefa de dar um sentido também de separação. Então, nós somos pertencentes a um grupo, mas também nós vamos nos separando desse grupo numa medida adequada para interagirmos com outros contextos extrafamiliares, né? E assim, os membros vão também se organizando e interagindo dentro dessa proposta. Então, basicamente, né, resumindo bem, a família se apresenta como esse sistema embrionário da experiência humana, da identidade mesmo, né? Sendo até mesmo a matriz da identidade, que dá um cunho de individualidade para os membros da família e, ao mesmo tempo, promove a socialização. Seria como uma espécie de laboratório social. Quem falou isso foi um autor chamado Salvador Minuti, um terapeuta e pesquisador da área da família. Ele deu essa definição, né? Como se a família fosse esse laboratório social, onde os principais elementos acontecem ali na interação com os membros, que vão dando a formação da identidade das pessoas envolvidas dentro do sistema familiar. Um laboratório até para se aprender a viver de sociedade, né? A É, família é o primeiro núcleo, né? O primeiro núcleo onde primeiro você... núcleo, Sim, exato, e é exatamente. justamente ali, né, esse Uhum, laboratório onde aprendemos a lidar com figuras de autoridade, que são os nossos uhum, pais, e sim. que a gente vai aprender essa relação para outros contextos depois, né, na área educacional, no mundo do trabalho, quando chegarmos na vida adulta, e ao mesmo tempo também aprendemos a lidar com os nossos iguais, que são os nossos irmãos, são os Uhum, nossos primos, ali onde tem, entre os irmãos, né, tem os conluios, tem as sim. traquinagens, tem os acordos, as intriguinhas, etc. E a gente vai aprendendo como lidar, como resolver situações conflitivas e etc.,
dentro desse conjunto da família. Muito bom. Doutora, qual é o ciclo de vida de uma família? Bom, o ciclo de vida de uma família, eu gosto muito de duas autoras que falam sobre isso, que são Betty Carter e Mônica McGoldrick. Elas têm um livro chamado As Mudanças no Ciclo de Vida Familiar, e elas apresentam basicamente 6 estágios, 6 etapas que vão montar o ciclo de vida de uma família. Primeiro é o sair de casa, onde os jovens adultos solteiros começam a se emancipar da família, começam a andar pelas próprias pernas e vão encontrar o seu lugar no mundo, em termos de trabalho, em termos de encontrar um parceiro, uma parceira de vida. Aí, outra etapa seria a união, então, das famílias através do matrimônio, quando surge um novo casal, e onde duas pessoas começam uma nova vida familiar ali. A terceira etapa seria a família com filhos pequenos, a quarta seria família com filhos adolescentes, a quinta seria quando a família chega a enviar os filhos para o mundo, mas o casal já na meia-idade também segue adiante nas suas propostas, nos seus projetos, formando uma díade conjugal ali enquanto os filhos já estão adultos. E a sexta etapa seria quando as famílias já têm também os idosos, né? A família chega na terceira idade. Então, todas essas etapas acabam delineando uma sequência de evolução para a vida familiar. Quando uma família estagna em uma dessas etapas, a gente vai ter problemas, né? Então, a gente sempre é convidado a evoluir enquanto os filhos crescem, a gente precisa crescendo junto, os pais, no caso, e todo mundo vai crescendo, se desenvolvendo para a gente acompanhar bem esse ciclo de vida familiar. Muito bom. Doutora, eu queria que você explicasse para nós o que são famílias funcionais e disfuncionais, e se puder nos dar um exemplo de cada, por favor. Sim, os terapeutas sistêmicos, eles utilizam os termos de funcionalidade e disfuncionalidade para classificar se uma família é mais mentalmente saudável ou não. Porque não é muito fácil distinguir entre as famílias mentalmente saudáveis e famílias mentalmente enfermas, sendo que não existem famílias idealmente saudáveis, não existem famílias perfeitas. Então, existe apenas uma predominância de uma família ser mais saudável e enferma. Todas as famílias têm suas funcionalidades e cada uma também vai encontrar as suas disfuncionalidades, que são aqueles pontos cegos que cada família tem, e que cada uma tem seus desafios dentro das suas crises específicas, né? Então, quando alguém apresenta um sintoma dentro da família, acaba apenas sendo um porta-voz daquele grupo, como ele funciona como um todo. É meio que uma delação, né, do estresse da família, ou então até mesmo para dar manutenção de um sistema que operaciona sempre dentro daquele mesmo padrão e acaba se dando uma manutenção através dos sintomas. E a gente pode identificar quais são as predominâncias, se uma família é mais funcional ou disfuncional, por meio das características que cada uma vai apresentando. Então, eu vou citar aqui algumas características das disfuncionais e também das funcionais. Então, as disfuncionais apresentam desvios de comunicação. A área da comunicação é sempre muito entroncada, a comunicação muito reativa, os membros não agem de formas proativas, mas sempre reativa, dependendo do que o outro faz, do que o outro fala, que responde, nunca é uma proatividade, não, o outro foi grosseiro comigo, eu vou mesmo assim não ser grosseiro, não, o outro foi grosseiro, toma lá da cá, né? Então, essa comunicação reativa o tempo todo, regras muito rígidas que não permitem o crescimento. Então, a regra da família que tinha as crianças com 5 anos ainda valem para adolescentes de 15, por exemplo, né? Então, são regras muito rígidas, elas não passam por uma evolução, uma reflexão, uma reavaliação do seu processo ali. Também triangulações.
Há muito isso dentro de famílias disfuncionais, papéis trocados na família, não se sabe muito bem quem é o principal responsável pela casa, os adultos, que são os pais, eles acabam não assumindo muito bem esse lugar e a criança acaba assumindo um lugar de muita responsabilidade, o que vai ter um ônus para a saúde mental dessa criança. Uhum. Também fronteiras muito difusas, ou seja, os limites não são muito bem marcados, tem um super envolvimento, uma certa aglutinação entre os membros da família, é muita proximidade, é muita invasão uns na vida dos outros, ou então, por outro lado, fronteiras muito rígidas, ou seja, há uma distância, uma frieza, ninguém se importa com ninguém, não tem empatia na família, cada um vive a sua vida, cada um está no seu universo e ninguém interage, né? Aquela família que não tem briga, mas também não tem interação nenhuma, também são famílias disfuncionais. Ou então, famílias com relação conjugal muito conflituosa. Então, pais que têm muitos conflitos entre si como casal acabam reverberando dentro da família como um todo. Já as famílias funcionais, elas respondem mais positivamente aos desafios e às crises, porque todas as famílias têm suas crises, não existe família sem crise, essa é a grande verdade dos fatos sobre todos nós. Então, aquelas famílias mais funcionais, elas enfrentam as suas crises, elas não fogem das suas crises, elas não ficam tapando o sol com a peneira, fazendo de conta que não tem nada, ou esperando que as coisas magicamente se resolvam. Então, as famílias mais funcionais, elas utilizam os seus recursos para enfrentar e resolver os seus problemas. Também tem uma comunicação mais efetiva, então são famílias que procuram falar mais assertivamente, ou seja, falar das opiniões, dos sentimentos, sem ofensas, também sabem escutar mais empaticamente. Então, essa comunicação efetiva e dialógica presente nas famílias funcionais, também são famílias que têm uma visão mais articulada do mundo, mais clara, não são famílias ensimesmadas que não se importam com o resto do que está acontecendo no mundo. Não, eles conversam sobre as mudanças do mundo, sobre como isso afeta a família, como podem se posicionar como família frente ao que está acontecendo no mundo. Então, são famílias bem articuladas. Também são famílias que decidem estar juntos em uma série de atividades comuns e, de fato, agem em conjunto, são mais colaborativas, dentro, por exemplo, do ambiente doméstico, né? Então, eles colaboram uns com os outros, não há sobrecarga de um lado ou de outro, são mais colaborativos, e são famílias que, quando combinam alguma coisa, elas se comprometem mutuamente e honram as promessas que fazem uns para os outros. Então, não há aquelas decepções, você prometeu que estaria comigo naquele lugar e agora você não foi, sempre tem uma desculpa. Não, se eu prometi, eu combinei, a gente leva a sério isso. Então, as famílias funcionais têm essa característica. E uma outra característica é que sabem expressar amor e apreciação uns aos outros. Elas sabem qualificar os membros da família. Então, o amor e a apreciação acaba sendo uma espécie de oxigênio nessas famílias, né? Os marido e mulher buscam nutrir a sua relação como casal e como pais também se responsabilizam como adultos da casa e no controle emocional da casa, na monitoria das irritações e também nessa promoção do clima relacional saudável dentro da família. Então, uma família funcional teria essas características. Uhum. E para uma família se tornar funcional ou disfuncional, depende do contexto em que ela foi criada, enfim, do histórico familiar, ou, enfim, qual seria a influência Excelente. maior? Excelente pergunta, né? Uhum. Eu penso que tem muito a ver, sim, com os padrões herdados da família de origem. Nós Uhum. aprendemos a ser família em algum lugar, né? Sim. Nós aprendemos a ser família em algum lugar. E aquilo que a gente aprende nessa construção, no convívio com a nossa família de origem, a gente vai repetir em próximos contextos. Então, Uhum.
às vezes a nossa família pode ter tido características mais funcionais, e se a gente repetir essas características, será ótimo. Mas também, né, como eu já disse, cada família apresenta alguma disfuncionalidade que a gente vai herdar também, né? Sim. E dependendo como isso aparecer na repetição, pode até aparecer com uma característica maior, Uhum. e a gente poder ter problemas. O que pode ajudar nessa questão é a reflexão. Quando a gente olha para a nossa história, percebe como nós estamos vivendo família na atualidade, e a gente, a partir daí, identificar se o que nós estamos vivendo é mais funcional ou é mais disfuncional, e promover as mudanças a partir daí. Uhum. Tá, Mas, doutora. como eu disse Ah, também, desculpa, não, imagina. há também influência dos meios externos também, Ah, né? sim. Uhum. Às vezes. Também tem, mas aquilo que a gente aprende na Uhum. nossa família de origem é muito poderoso, é muito Aham. poderoso. Eu percebo, em algumas famílias, pela influência que os filhos trazem de fora, às vezes, os pais mudam, né, o comportamento também em relação a algumas coisas, né, talvez essas sejam as Verdade, influências externas, né, principalmente quando os filhos já estão crescidos, começam a se envolver lá fora, né, então, sim. interessante. Doutora, pelo seu conhecimento, sua experiência, sobretudo como terapeuta familiar, mas até como professora também, que eu acredito que muitas questões devem chegar até você, né? Quais são os principais problemas que as famílias enfrentam e como que elas podem, enfim, superar, né? Como que elas podem superar essas dificuldades? Quais as principais dificuldades que elas enfrentam? E como que elas podem superar? Sim, às vezes a gente ouve em relação a isso que você coloca, que o principal problema das famílias é a falta de comunicação. Uhum, Quando a gente entende que na comunicação humana, como diz o Paul Watzlawick, que é um estudioso da comunicação humana, ele diz que não é possível não comunicar. uhum, Estamos sempre nos comunicando, sim. mesmo quando não verbalizamos nada. Há silêncios que comunicam berros, gritos, né? Desqualificações, negligências. Então, a gente está Uhum, sempre comunicando. E esse autor, ele fala uma coisa que eu gostei bastante. Ele diz que comunicação é igual a conduta. Então, nós estamos comunicando através da nossa conduta. Quer a nossa conduta tenha verbalizações ou não, a forma de sentar, a forma de olhar, a forma de comer, a forma de franzir uma testa, a forma de fazer um coraçãozinho com a mão, ou a forma de levantar a mão para dar um tapa, tudo comunica, o tempo inteiro comunica, o tom da voz, né? Então, eu diria que o que falta nas famílias não é comunicação. uhum, A comunicação é muito farta nas famílias. O que falta, né, o que seria realmente um problema, realmente uma dificuldade nas famílias, é a falta de diálogo, uhum, porque o diálogo é um dos recursos da comunicação. E tem famílias que não dialogam, uhum, elas não conversam, elas rosnam, elas brigam, elas gritam, elas xingam, ou não conversam também, né? Estão sempre fugindo de conversas, dependendo como é cada família. Então, o diálogo é esse recurso poderoso da reciprocidade em falas assertivas e escutas ativas e empáticas. Então, é um recurso que as famílias precisam adotar para que sejam mais funcionais. E uhum, esse eu diria que é um dos grandes problemas da família, em que poderia diminuir essa comunicação reativa, por exemplo, né? Ao uhum, invés de sermos reativos, poderíamos ser proativos numa escuta mais empática, tentar se colocar no lado do outro, tentar entender o que o outro está falando, sem ficar interpretando e tudo mais. E também falar assertivamente, que eu posso aprender isso, em dizer o que eu penso, o que eu sinto, é um direito que todos temos, mas tem um limite, né? Quando eu começo a uhum, ofender o outro para usar do meu direito de emitir as minhas opiniões, eu já passei da linha.
Uhum. Então, esse é um grande aprendizado, né? Outra coisa que eu diria é, as fronteiras mais funcionais, elas também são uma das dificuldades na família, porque nem sempre fica muito bem claro quem é o adulto da casa, quem é o responsável, quem é a criança, quem é o pai, quem é a mãe, quem é o filho, quem são os irmãos. Esses papéis que nós temos dentro da família nem sempre está tão claro. E essa disfuncionalidade também é um problema nas famílias, e essa inversão de papéis, justamente, né? A gente vê cada vez mais filhos sendo responsáveis pelo clima emocional da casa, filhos sendo responsáveis pela administração das rotinas da casa. Eles Uhum. determinam quando é hora de dormir, quando é hora de comer, quando é hora de passear, para onde vamos passear, o que vamos fazer, o que vamos brincar, o que vamos assistir na TV, que música vamos ouvir. São as crianças que parece que precisam administrar toda essa rotina e mesmo os ritmos da família, né? E também parece que eles são os responsáveis pelas instruções da família e até pelas dinâmicas da família. E eu diria que isso é um trabalho muito pesado para as crianças, né? Nós temos crianças muito agitadas, às vezes pedindo por socorro, Uhum. como que dizendo, por favor, tem algum adulto aí na casa para aliviar a minha carga, para assumir um pouco mais essa dinâmica da família, que eu possa descansar e relaxar e só brincar e me desenvolver como criança. E às vezes um pedido de socorro aí. E a gente Uhum. vê, por outro lado, nessa inversão de papéis, os pais honrando os filhos, ao invés dos filhos honrando os pais, a gente vê os pais honrando os filhos e obedecendo, então, a esses filhos, né? Então, nós precisamos que pais sejam pais, que filhos sejam filhos, e os pais assumam esse papel de adultos da casa para que os filhos possam relaxar e possam crescer de uma forma adequada. Uhum. E em que momento, doutora, que uma família deve buscar ajuda? E que tipo de ajuda que ela pode buscar? Sim, como eu já falei, todas as famílias têm suas crises, mas Uhum. isso não significa que para todas as crises elas têm que buscar ajuda, né? Sim. Uhum. Então, acho que a sua pergunta é muito importante. Dependendo do que tipo de crise que acontece, às vezes é orientado que se busque ajuda. Se os estresses, os acontecimentos estressantes se originam de fora da família, às vezes a família acaba se fortalecendo nos laços Uhum. familiares, numa união até da superação da crise, como, por exemplo, em situação de perseguições, desastres naturais, né? A casa pegou fogo, a família toda extensa acaba, às vezes, aparecendo para ajudar Uhum. ou até preconceitos raciais. Agora, quando as crises são mais internas na família, como tentativa de suicídio, Uhum. adultério, ou mesmo estupro de um filho, ou o alcoolismo de algum dos pais, a crise às vezes pode provocar o rompimento da família, porque às vezes tem situações muito pontuais ali que causam tanto estranhamento que não sabe-se muito bem como agir e que geram culpas dentro da família e acabam agressões em relação, acusações e tudo mais em relação uns aos outros. Eu diria que uma das coisas que pode definir buscar ajuda ou não depende muito das habilidades que cada família tem para acessar os recursos que ela possui para enfrentar as suas crises. Porque, como a família também tem suas crises, também possui os recursos para enfrentar as crises. No entanto, às vezes a crise ela evoluiu numa proporção que a família não consegue mais acessar esses recursos saudáveis e que poderiam ajudar a enfrentar a crise. Ela não consegue, parece que ela cronificou dentro de um estado de crise e ela não consegue mais sair desse lugar. Então, ela não consegue mais modificar essa dinâmica relacional negativa para que seja mais positiva, ela não sai mais dali. Então, ela, de repente, precisaria de uma ajuda externa para que ela possa realmente acessar novamente as suas crises e desejar, acessar os seus recursos, desculpa. E é desejável que se busque ajuda em pessoas muito respeitosas com a dinâmica da família e que saibam ajudar essa família realmente a acessar os seus recursos, que não Uhum. sejam pessoas que
pegam a sua própria experiência como uma régua para medir a funcionalidade do outro e impor o seu modelo familiar para outra família, porque talvez na outra família não tenha os recursos que a sua tem, e aí ela não vai conseguir sair do lugar também. Então, o importante é esse trabalho, né, de acessar esses recursos que cada família tem, e a família vai conseguir promover, então, algumas modificações aí, ela poder evoluir também. Muito bom. Doutora, nós estamos chegando ao final dessa parte, né? Nós vamos continuar nossa conversa ainda, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para as famílias que possam estar passando por momentos difíceis. Reflitam sobre o funcionamento da sua família. Se dê esse direito de parar para olhar um pouco. Refletir e identificar como é o funcionamento da família não significa identificar os culpados dos problemas familiares, mas identificar a dinâmica da família, como é que nós funcionamos como família, que ajuda a manter esse mesmo ritmo, essa mesma disfunção, essa mesma situação que sempre traz desconfortos e que não sai do lugar. Como nós interagimos e ajudamos na manutenção de tudo isso, então isso é muito importante. É possível sempre amar, aprender a dialogar, aprender a flexibilizar, então isso é muito importante. E refletir, eu diria que é muito importante refletir sobre o que realmente é importante. Pessoas são mais importantes que as coisas, né? E como pessoas, nós temos essa capacidade de nos melhorar. Nós podemos aprender novos manejos familiares. E essa é a boa notícia, né? Que os padrões disfuncionais podem sim ser modificados. Eles podem ser alterados, né? Não precisamos ficar reféns dos erros, nem do que aprendemos como padrão disfuncional, e nem sobre os erros que nós repetimos na atualidade. Nós precisamos ficar refém disso. Nós podemos modificar, aprender novos manejos e, se precisar procurar ajuda, também não hesite em fazer isso. Muito bom, doutora, muito obrigada. Nós vamos continuar a nossa conversa, né? Mas você está gostando dessa conversa? Você está gostando? Tanta informação boa, tanta informação útil para a sua família, que eu tenho certeza que vai abençoar a sua família, vai abençoar o seu lar. Você está gostando? Então, compartilha com as pessoas que você conhece, com a sua família, com seus amigos. E não deixe de estar com a gente na próxima terça, que nós vamos continuar essa conversa com a doutora Clarice. Tá bom? Continue seguindo as nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Também entre no site Amigos da Missão, onde você pode colaborar. Você vai saber como você pode colaborar, não só com este programa, mas com todos os programas da TV Viva Promessa. Adquira também o nosso Clarim. Você já adquiriu? Está muito boa a revista, você não pode deixar de ter a sua. Então entre lá na editorapromessa.com.br e lá tem combos da revista com lições bíblicas, com livros, com trilho do discipulado, enfim, tenho certeza que você vai encontrar um combo lá que se encaixa bem aí para você, tá bom? Continue com a gente, Deus abençoe sua vida, sua família e até terça-feira que vem. Você já conhece o projeto Amigos da Missão? É muito importante você que tem acompanhado a programação da TV Viva Promessa conhecer, se você ainda não ouviu falar, sobre o Amigos da Missão. Esse projeto, ele tem a intenção de que você seja um amigo da missão, contribuindo e ajudando a programação da TV Viva Promessa, e também a sua contribuição vai nos ajudar a partir da agência humanitária, em projetos humanitários no Brasil e em todo o mundo. Então,
É fácil, você faz o seguinte, acessa amigosdamissão.org e lá você vai ver as diversas maneiras que você tem para contribuir com esse projeto. E vai ser muito legal ter você como mais um amigo da missão. Então vai lá, rapidinho, entra agora e contribua com esse projeto que quer levar o Evangelho e levar a solidariedade para tantas pessoas.